Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex e hoje eu quero falar com vocês sobre o custo verdadeiro que você gasta ao financiar um carro ou a ter um carro, certo? Seja ele à vista, seja ele parcelado, você vai descobrir hoje. Então, bora lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre custos que você está ignorando toda vez que você vai financiar um carro ou não, que são eles: custo do combustível, né? Quando a gente para e pensa que a gente tem tanta volatilidade com relação a isso. Por quê? Além do Brasil, ele também exportar produtos para outros países, né? No caso as commodities, né? O petróleo é uma delas. Ele não é autossuficiente em diesel e também ter um sistema de paridade, que é o PPI, Sistema de Paridade Internacional. Quando você para e analisa isso daí, você se torna competitivo em relação aos seus pares. Então, quando você estiver analisando a compra do seu carro, pensa muito bem, se o meu carro vai ser elétrico, se o meu carro vai ser híbrido, se o meu carro vai ser somente a gasolina e a etanol. Por quê? Porque você vai ter esse gasto mensal que pode variar para mais, normalmente varia para mais, ou para menos em alguns casos, tá bom? IPVA. O IPVA é uma coisa que você vai pagar todo ano no seu carro. E aí, dependendo do valor do seu carro, como você está vendo na tela, ele pode variar, mas é normalmente cerca de 4% do valor do carro. Então, assim, se você comprou um carro de 60 mil reais, seu IPVA vai ser de 2.400 reais por ano, certo? E aí você tem que dividir os seus gastos por mês em relação a isso daí. Estacionamento, né? Muitas vezes nós temos gastos com estacionamento, pedágio, né? Se você vai viajar, se você vai trabalhar com o seu carro, se você vai fazer Uber, ou se você realmente vai usar o seu carro. O exemplo que eu estou dando aqui no slide é para uma pessoa que vive em São Paulo, porque é a maior capital do nosso país e é por onde a gente pode se balizar também por conta desses gastos que em outras regiões nós não teríamos. Então, cara, você vai gastar em torno de 150 a 120 reais, dependendo de qual for a tua frequência de uso com o seu carro, tanto em pedágio quanto em estacionamento. E assim, dependendo da onde você for para São Paulo, você vai pagar R$ 35. Da última vez que eu vi, lá em 2023, era R$ 35 o preço do estacionamento por dia. Isso é um absurdo. Manutenção. Volta e meia você vai ter que fazer uma revisão no seu carro, você vai ter que pegar, você vai ter que levar no mecânico, você vai ter que trocar o óleo, você vai ter que trocar o pneu dele. Então tudo isso aí tem que ser balizado. Seguro de carro. O seguro de carro é uma coisa que acho que todo brasileiro tem que ter. Por quê? Porque, cara, volta e meia a gente vê acidentes absurdos. O preço do teu seguro, apesar de você ter que pagar o calção caso você acione o seguro, não se compara com o valor que você vai estar poupando caso você tenha um acidente com o carro. O seguro é justamente para você usar se for necessário. Se não for, graças a Deus, porque você vai ter menos dor de cabeça. E aqui tá o pior cenário de todos, é a depreciação. A depreciação do teu carro, ela, na minha opinião, ela é o que mais inflige no bolso do consumidor quando ele vai comprar um carro. Além, né, de outro exemplo que eu vou dar mais para frente, mas assim, cara, se você vai comprar um carro novo, não é vantajoso você comprar um carro novo no Brasil ou em qualquer outro país, certo? O que muda de um país para o outro é o poder de compra. Existem países que você tem poder de compra para comprar um carro e até mesmo trocar com uma certa frequência, e tem países que não. No caso do Brasil, é não. Um exemplo, os carros elétricos. Eles estão se depreciando muito mais rápido do que um carro a combustão. Então, em média, um carro a combustão no Brasil se deprecia de 35 a 40% em 5 anos. Eu estou mostrando aqui para vocês uma conta real por mês de quanto você teria se você pegasse um carro de 60 mil reais, parcelasse ele em 60 vezes, desse uma entrada de 30% desse valor, quanto você estaria pagando com os juros que nós temos hoje. E eu peguei a média dos juros, eu não peguei um juros absurdo. Se eu fosse pegar um juros maior do que esse, você estaria pagando um valor muito maior pelo teu carro. Então, você estaria pagando em média R$ 1.350, sendo, em média,
em volta de 600. E assim, o exemplo que eu peguei, né, para deixar claro, para você ter um balizador, foi um carro Kwid. Porque o Kwid é o carro mais barato do nosso país. Então, eu peguei o Kwid como exemplo para você entender que, cara, até o Kwid, hoje em dia, aquela banheirinha tá caro, cara. Extremamente caro. Você, em média, se você rodar 600 quilômetros por mês, você vai gastar em torno de R$ 300 por mês só de gasolina. Seguro do automóvel, R$ 262,30 por mês. IPVA por mês, a mesma coisa. R$ 262,30. Por que o IPVA e o seguro eu deixei igual? Porque o seguro, a depender do seguro que você vai pegar, ele pode variar de 3% a 6%. Então eu deixei em 4% só para a gente usar um número parecido aqui. A manutenção média por mês de um carro é de R$ 200, estacionamento mais pedágio, R$ 200, como eu falei lá no último slide. E depreciação estimada do carro de R$ 780,90 por mês. Você está comprando o seu carro e mais da metade do valor da parcela do seu carro está sendo depreciada por mês. Isso não faz sentido. E te dá um valor de R$ 3.361,50. Cara, você está pagando no seu carro, mas você não está vendo. Você está pagando esses valores todo mês, porque você vai ter que pagar o teu IPVA, o seguro. Se você não colocar seguro, tudo bem, mas por tua conta e risco. Teu IPVA, teu combustível. Dependendo da situação, você vai estar gastando mais dinheiro com o seu carro do que até mesmo com o teu próprio apartamento ou imóvel. E detalhe, muitas vezes o teu imóvel ele vai se valorizar dependendo da região. Contrapartida, o teu carro ele sempre vai se desvalorizar. Eu fiz uma somatória, né, de um Kwid hoje, no valor de R$ 78.690. Hoje é um valor de um Kwid zero. Saiu da loja por esse preço. No primeiro ano é aonde você tem a maior depreciação do seu carro. Olha só, ele sai de 78 mil e vai para 67 mil reais. É uma depreciação de mais de 11 mil reais. E quando você vai colocando ano a ano, a depreciação ela vai caindo. Por quê? Porque todo carro ele tem uma vida útil. O pico de depreciação do seu carro é no primeiro ano. Nos próximos anos, ela vai caindo. Então, assim, por isso que muita gente hoje opina, em vez de comprar um carro à vista, pô, eu sempre quis ter um carro à vista, é o meu sonho, né? Sempre foi o meu sonho ter um carro à vista, mesmo se eu tiver que financiar ele, eu vou comprar esse carro. Cara, esse valor, ele vai se depreciar e vai se depreciar muito. O teu carro vai estar valendo quase metade do valor que ele estava valendo quando você comprou ele. Então, por que eu coloquei os 5 primeiros anos? Porque são os principais momentos da depreciação do seu carro. Depois do quinto ano em diante, a depreciação ela é basicamente a mesma. Vai caindo um pouquinho mais, mas assim, é em torno de 5% no sexto ano, 4% no sétimo ano, e assim vai, entendeu? Então, assim, se você não quer perder tanto valor com o teu carro, tu comprou o teu carro, e aí você quer revendê-lo, né, ele já sendo usado, dependendo do estado dele, você não vai perder tanto dinheiro quanto se você estivesse comprando um carro novo e fosse vender esse carro depois de algum tempo. A gente está pegando aqui uma simulação de um Kwid no valor de uma parcela de R$ 1.900, é uma parcela média, tá? Eu peguei uma média. Essa parcela, ela pode ser mais alta se você for financiar o seu carro, sem colocar nenhum valor aí de entrada. O seu carro, você vai estar pagando R$ 1.900, você no final vai estar pagando R$ 114 mil. Vão virar em 5 anos, se você parcelar o seu carro em 5 anos, R$ 47.214. Esse valor é o valor que o banco vai estar ganhando. Então, se você financia o seu carro, esse valor que você vai estar gastando ao financiar o seu carro é de R$ 47.214 em 5 anos. Esse é o valor que você está dando para o banco quando você está financiando o seu carro. Por isso que muitos influenciadores, eles falam assim, você está antecipando um sonho. E isso é exatamente a verdade. Por quê? Porque você pega um dinheiro emprestado, você pegou esse dinheiro emprestado e você está devolvendo para o banco esse pequeno valorzinho aí de mais da metade do valor do teu carro. Isso
quando muitas pessoas não conseguem pagar o carro, por quê? Porque não tem a reserva de emergência. Então, olha isso, cara. Muitas pessoas estão perdendo o carro, o banco ele ganha duas vezes, ele ganha no juro que tu tá pagando e ele ganha, lógico, o banco ele não quer o seu carro. Por quê? Porque não é fácil revender um carro. Muitas vezes o carro ele não vai estar com o valor justo, o banco vai ter que de repente vender por um valor mais baixo porque ele não vai ter liquidez. Muita gente não tem dinheiro para comprar um carro à vista. Então, o prejuízo real em 5 anos que você vai estar pagando para o banco e mais a depreciação é de R$ 66.786. Você praticamente pagou um carro com a tua depreciação mais o valor do teu financiamento. Então, você vai ter um custo mensal total só com os demais gastos, fora esse valor aqui, ó, depreciação mais juros. Você vai ter um valor dos teus gastos, além disso, de R$ 2.574,60. Eu sei que é muito número, é muito confuso. Então, se você está tendo alguma dificuldade nesse vídeo, volta o vídeo, tenta entender e comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um outro vídeo com algum outro exemplo para vocês continuarem aprendendo sobre como não perder dinheiro. No cenário B, você pega uma parte desse dinheiro, você tem vamos supor, você, tô lutando para comprar o meu carro, vou comprar um carro usado, popular, no valor de R$ 45.000. Cara, você vai comprar o seu carro, uma parte desse valor que vai estar te sobrando, porque você não vai estar pagando aquele absurdo todo mês de parcela, e além disso, além de você não estar pagando esse valor absurdo, você vai estar tendo um fôlego para quê? Para juntar o dinheiro para fazer a reserva do seu carro. Você pode, com o que sobrar, se sobrar, né? Você pode estar pegando esse valor e investir nesse valor. E aqui eu coloquei uma simulação. Se você colocasse R$ 500 no Tesouro, você em 5 anos, na média, se você estivesse ganhando mais ou menos 1% ao mês, você estaria ganhando R$ 8.100 de juros. E você teria um valor investido de R$ 30.000. Ou seja, você teria R$ 38.100 de valor que você poderia estar usando para uma reserva de emergência. Você poderia estar pegando uma parte desse valor para investir em alguma coisa, investir num negócio seu, investir em algo, investir numa casa, comprar uma casa. Um carro popular, ainda depois desses 5 anos, valeria R$ 27.495. O carro, na simulação, no cenário B, ele se depreciou muito menos do que o carro na simulação A, porque ele já é um carro usado. Então a depreciação dele é menor. E você ainda teria, com tudo isso, eu não quero o meu carro, eu quero vender o meu carro, você teria um acúmulo do teu investimento no Tesouro, mais o valor do teu carro, R$ 65.495. Você perdeu o valor no seu carro? Você perdeu. Mas você teria um dinheiro para comprar um outro carro, se você fosse precisar. Você poderia pegar esse dinheiro do seu carro, de repente investir em alguma coisa que te desse um retorno maior, sabe? Num negócio, tem tanta gente aí abrindo negócios e tem tanta gente aí querendo uma oportunidade. Você, com essa estratégia, você conseguiria, além de poupar dinheiro, você conseguiria pensar no que você poderia estar fazendo para você mesmo, do teu futuro. Em vez de você estar antecipando os sonhos, você estaria ganhando mais tempo para investir no seu sonho, entendeu? Não perdendo dinheiro, mas ganhando. Então, você tem um custo mensal, com todos aqueles custos que a gente falou, seguro, gasolina, de R$ 1.291,75. Olha a diferença do cenário A para o cenário B. Você, basicamente, teve um gasto 2 vezes menor. Porque aqui, alternativas que você pode estar considerando quando você for escolher um carro, se isso aqui não faz sentido para você. Que são o quê? Uber e 99. Eu coloquei aqui um custo variável mensal. Por quê? Porque tudo depende dos seus custos, qual é a distância que você vai percorrer. Às vezes vai compensar, às vezes não vai. Então, assim, o que se aplica para mim não se aplica para você. Analisa isso. Carro por assinatura. Cara, esse aqui eu já falo para você, eu não faria.
Porque um carro por assinatura hoje está muito caro. Ah, pô, mas tem seguro, tem isso, aquilo outro. Beleza. Você está assinando uma assinatura de um carro que não é seu. Então, assim, você não tem nem o poder de revenda do seu carro. Mesmo com todos aqueles outros gastos que a gente tinha. Você, no final de tudo, apesar de tudo, se você olhar friamente, pegar um cenário B, que eu falei com vocês ainda teriam o valor de um carro, poder comprar outro, para poder gastar com o que você quiser, porque o dinheiro é seu. Aluguel de carro eventual. Cara, esse aqui, eu até defendia esse no passado, mas assim, eu acabei de fazer uma simulação e, velho, você tá pagando um absurdo por 3 dias de uso no carro e ainda você tem que colocar a gasolina. Isso pra mim não faz nem sentido. Dependendo de onde você for, cara, pega um busão, entendeu? Vai de fretado ou vai de avião, entendeu? Dependendo do valor da passagem do momento que você for comprar, se você comprar com antecedência, é muito mais vantajoso do que muitas vezes você alugar um carro para fazer uma viagem que muitas vezes não vai compensar, certo? Ainda mais hoje que ainda tem um pacote de quilômetros ilimitado. Isso para mim não faz sentido nenhum. Eu não sei onde as locadoras estão com a cabeça hoje em dia. Bicicleta e patinete. Cara, esse aqui você pode estar utilizando. Esse é um cenário de São Paulo. Nem toda cidade tem aqueles patinetes elétricos, né? Nem toda cidade tem a bike elétrica. Mas se você tem uma bike e você colocar ela, equipar ela, pô, comprar uma bike legal e a tua cidade tiver ciclovia para você transitar, por que não? Em São Paulo, cara, o CEO da empresa que eu trabalhava, meu, ele fazia isso. Ele pegava e ele ia de bike muitas vezes. Você tem que analisar o que vale a pena para você e a tua qualidade de vida, sabe? Você pode chegar mais rápido no serviço, a depender, né? No cenário de São Paulo, 2 quilômetros pode levar 2 horas, sem brincadeira. Transporte público também é uma alternativa muito boa. Eu coloquei esse valor de 200 a 500 reais porque depende do seu cenário. Às vezes você só precisa de um metrô, às vezes não, né? Então, assim, eu estava vendo ali que realmente varia de 200 a 500 reais dependendo do seu transporte. Tem gente que gasta muito mais, né? Porque infelizmente moram muito longe. Então, quando vale ter um carro? Faz sentido quando você mora em uma cidade sem transporte público confiável, usa o carro para gerar renda, Uber, entregas, vendas. O custo do carro é inferior ao custo de alternativas, já tem reserva de emergência e investe regularmente. Então, é o exemplo do cenário B. Quando não faz sentido ter um carro, você financia sem reserva de emergência. Se você bater o seu carro e não tiver uma reserva de emergência, você não vai ter onde tirar. Muitas vezes você vai pegar um empréstimo com um agiota, com uma família. Isso não faz sentido. Isso aqui, em primeiro lugar, reserva de emergência. O carro consome mais de 20% da sua renda líquida. Ou seja, pô, se eu ganho 5 mil reais e o meu carro ele consome mais de R$ 1.000 do valor, então não faz sentido eu ter um carro. Não faz sentido para o seu cenário. Se o teu sonho é ter um carro, cara, quem sou eu para falar se você deve ou não ter um carro? Você vive em cidade com metrô e app de transporte funcionando. Para não ter um carro, por quê? Tem metrô, tem o ônibus, tem o Uber, né? Que muitas vezes, dependendo do horário, vai ter um valor muito menor. Então, assim, eu não estou falando só do Uber carro, eu estou falando também do Uber moto. Então, assim, a gente tem que analisar esse cenário, entendeu? Cada um sabe onde está colocando o pé, né? Você tem mais risco com a moto, mas, em compensação, é muito mais barato quando você está endividado em outras frentes. E isso aqui é muito importante, porque, cara, eu vou tomar uma outra dívida, sendo que eu já tenho várias outras dívidas. Você vai estar num momento da sua vida que você não vai ter paz. E a paz, cara, eu aprendi muito isso com o meu antigo chefe. Cara, a paz custa caro. Então, se você quer ter paz, pensa antes de tomar uma atitude dessa. Se você já tem um carro, como otimizar? Quite antes de financiar outro carro. Evite trocas por modismo. Monte a reserva do carro. Monetize o veículo. Quando você pega o seu carro e empresta o seu carro para que você monetize com ele. Ah, não estou usando ele durante a semana, então vou pegar o meu carro, vou fazer esse tipo de renda com o meu carro. É o seu carro. Você tem que entender que você pode ter custos, você tem que entender se vai ter seguro nessa modalidade, se compensa os gastos, né, que você vai ter com o seu carro de manutenção e outras coisas mais. Compare o seguro todo ano.
Por que que eu tô colocando isso aqui? Porque, cara, de um ano para o outro, muita coisa pode acontecer. Ver qual que é a vantagem de um seguro para o outro. Muitos gostam do Porto, muitos gostam do Bradesco. Você tem que entender qual seguro se encaixa no seu bolso e qual é a diferença de um para o outro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber as próximas notificações e comenta aqui se você tem um carro, qual é esse carro, e se você não tem esse carro, você compraria à vista ou você compraria ele usado? Eu sou o Alex, o investidor Metanoia. Tchau!